Brown, Jesus Cristo e Nossa Senhora venham dar um jeito nessa terra nossa. Com o Padre Francisco tu faz uma força, e a comadre Clara e a Irmandade toda. O mundo é tão velho que para ser novo, com o Padre Francisco. Paz e bem, gente querida, paz e bem para você que nos acompanha fielmente pela TV Selinalta e pela Web TV Franciscanos. Nós estamos mais uma vez aqui do Seminário Santo Antônio de Agudos, preparando mais um episódio especial do nosso querido programa com o Padre Francisco. E hoje nós vamos partilhar com vocês o testemunho vocacional de vários irmãos franciscanos da nossa província da Imaculada Conceição do Brasil. Afinal, como vive um frade menor franciscano? O que faz um irmão decidir por este seguimento a Jesus Cristo, aos moldes de São Francisco de Santa Clara de Assis? Nós temos a alegria de receber irmãos da nossa província que abriram o coração para partilhar conosco, com vocês, o que fez com que estes irmãos e irmãs tomassem essa decisão. E é assim que nós queremos iniciar este programa, convidando você a acompanhar estes testemunhos. Acompanhe. Paz e bem. Eu sou o Frei Rafael Esprisco, estou trabalhando em Bragança Paulista, na Casa de Acolhimento de Idosos. O que mais me encanta na vida franciscana, olhando para os frades, é a simplicidade. Pessoas que passam uma vida estudando, trabalhando, mas de maneira simples, de maneira humilde. E isso, muitos deles são testemunhos de vida e fé. Frei Gentil de Lima Branco, trabalho no Seminário Franciscano Frei Galvão, Guaratinguetá, apostolantado. A minha vocação nasceu na idade mais ou menos de 18 ou 19 anos, mas só aos 22 eu entrei no seminário franciscano lá em Lages, que tinha um seminário para vocação adulta. Lá fiz meu primeiro ano, ensino médio aqui em Agudos, depois noviciado, filosofia e teologia, e já são 42 anos de franciscano e 34 anos de sacerdócio. Sou muito feliz na vocação e no chamado que Deus me fez. Pois é dando que se recebe. Olha, venha, vale a pena seguir Jesus Cristo do modo e da maneira de São Francisco de Assis. Nunca desafios passei, todo mundo passa, mas nunca me arrependi desse chamado, dessa vocação que Deus me deu. Sou o Frei Gabriel, eu moro no ITF e para mim ser frade menor é estar junto com o povo, entender seu sofrimento, participar da sua vida e ser simples. Venha experimentar, né? Tenha a humildade de conviver conosco. Vão ver que é uma vida muito simples, desapegada. Eu sou o Frei Christian, moro no Largo São Francisco, na cidade de São Paulo, no convento de São Francisco. Quando eu entrei na família franciscana, a minha maior surpresa foi perceber que eu estava entrando numa comunidade de irmãos e de irmãos que são seres humanos como eu, como a minha família, como você também que nos acompanha. Partilhar a vida do dia a dia é uma grande surpresa, pois detalhes pequenos transformam a nossa vida. O que mais me encanta na vida religiosa franciscana é a disponibilidade de estar sempre a serviço do outro, seja o irmão que mora com você, aquele que te procura e também na disponibilidade de servir no reino de Deus. Eu sou Frei Leandro Costa, sou de São Paulo, capital, mas resido e trabalho no Santuário de Frei Galvão em Guaratinguetá. O que as pessoas mais perguntam quando me encontram na rua ou começam a perguntar sobre vocação, se eu vou casar ou se eu vou ter filhos. Aí eu tento fazê-las compreender que a nossa vocação, ela, pelo voto de castidade que nós fazemos, nós não temos um casamento propriamente dito com uma pessoa, com a mulher, e consequentemente não temos filho, mas entendemos a partir do Evangelho que esses filhos que Deus nos confia são os fiéis
que eles nos dá a cuidar, né? O lema da minha ordenação presbiteral é apacenta as minhas ovelhas. Então eu entendo tudo isso, o cuidado para com os filhos, filhas, mulher, é justamente isso, no ministério presbiteral. Que venha nos conhecer, venha conhecer a proposta de Cristo ao modo de São Francisco de Assis. Saia da sua acomodação, tenha coragem das suas inseguranças e deixe ser conduzido por Deus. Paz e bem, eu sou o Frei Alan Leal, sou natural de Petrópolis, Rio de Janeiro. Atualmente estou trabalhando em Curitibano e Santa Catarina. E um dos hábitos que talvez mais surpreendam as pessoas quando elas conhecem a nossa vida, um hábito franciscano, é o hábito de nós sempre querermos estar juntos nos momentos em que temos que confraternizar. Muitas vezes as pessoas têm facilidade em entender que nós rezamos, que nós trabalhamos, que nós atendemos o povo, mas que nós também agimos como uma família normal, como qualquer outra, e trabalhamos, nos confraternizamos também, para podermos também conhecer um pouco um ao outro, partilhar as alegrias, partilhar aqueles sonhos que nós temos de viver a vida como São Francisco de Assis. Paz e bem, eu me chamo Frei Tiago e eu trabalho na frente de evangelização na província franciscana da Imaculada Conceição, à frente da Solidariedade, o Cefras. Bom, para mim, ser frade menor no mundo de hoje, na atualidade, é estar comprometido, primeiro, vestir as sandálias de São Francisco de Assis, que é um comprometimento diante da sociedade com os mais empobrecidos, também estar integrado com o compromisso do cuidado da criação, assim também dentro da nossa espiritualidade é seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus estava com os mais excluídos, Jesus também se indignava muitas vezes com as pessoas que sofrem, passam fome, aqueles que não têm teto, não têm um lugar para se abrigar. E isso o frade franciscano deve estar muito pertinho. E no mundo de hoje ainda nós vemos muita exclusão. E estar do lado dos mais empobrecidos é ser cristão, mas é também estar muito próximo de São Francisco de Assis, aquele cristão que esteve com o diálogo aberto a todas as culturas, que conversou com todos, que foi amigo e irmão de todas as criaturas. Então é um carisma muito atual. Não é algo do passado, mesmo nossa ordem tendo 800 anos, mas ela se atualiza todos os dias diante de tantas mazelas desse mundo. Mas também é um carisma que transmite, que leva a alegria. Alegria àqueles que muitas vezes não sorriem e perderam o gosto de viver. É a alegria de estar mais perto também do colorido do mundo, da natureza, e levar o otimismo também para as pessoas que muitas vezes perderam um gosto. Paz e bem. Paz e bem, querido irmão, querida irmã. Eu sou o Frei Danilo, atualmente eu estou morando em Xaxim, Santa Catarina, trabalhando na paróquia. Estamos aqui em Agudos, nesse encontro, nessa assembleia da formação da nossa província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil. E estou aqui para falar um pouquinho sobre o que me encantou, o que me chamou a atenção quando eu conheci os franciscanos. Eu sou de uma realidade diocesana, na minha cidade não tem franciscanos, e o que me encantou na vida franciscana foi a acolhida, a simplicidade e o viver entre irmãos, que Francisco pregava com muita autonomia. Isso me chamou bastante a atenção e essa simplicidade, porque a fraternidade é importante e ninguém consegue viver na sua individualidade. Isso então é a medida da nossa vida também de melhor viver o nosso carisma no nosso dia a dia hoje, na sociedade, aonde estamos inseridos nas mais diversas frentes de evangelização. Principalmente eu que estou na paróquia, onde encontramos pessoas tão necessitadas do amor de Deus que vêm com seus dramas, suas situações, nos encontrar.
Então a vida franciscana é aquela que acolhe, aquela que está na simplicidade, vivenciando o dia a dia com as pessoas. Então se você jovem deseja também viver uma vida franciscana de autenticidade, simplicidade, venha nos conhecer e fazer parte desse carisma tão lindo que já há 800 anos faz parte da nossa realidade. Paz e bem. Paz e bem a todos, sou Frei João Manuel Zequinato, atualmente resido na Fraternidade Dom Paulo Evaristo Arnes, zona norte da cidade de São Paulo. E para mim a grande decisão de ser franciscano foi olhar o exemplo dos frades que trabalhavam na minha paróquia quando criança, em especial missionários alemães, que vieram ao Brasil restaurar a nossa província e se dedicarem ao Evangelho e a levar aqui no nosso país a mensagem de Francisco de Assis. Olhando o exemplo daqueles homens, aquilo tocou muito o meu coração e eu disse, é isso que eu quero, é isso que eu desejo, é essa vida que quero abraçar. E a todos vocês jovens que encontrem esse exemplo de homens valorosos, mulheres que se dedicam ao Evangelho e à causa do Reino e também sintam esse chamado, venham ser franciscanos. Paz e bem. Agradecemos aos frades que participaram, que abriram os seus corações e partilharam conosco um pouco da sua história, da sua missão, um pouco de como é ser um franciscano nos dias de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem mais testemunhos, tem mais conteúdo franciscano para você. Aproveite esse momento do intervalo e compartilhe este episódio do Compadre Francisco com seus irmãos ou com aquele jovem que ainda não sabe qual caminho seguir. Venha ser um frade franciscano. Nós já voltamos. Compadre Francisco, Compadre Francisco. Estamos de volta com o nosso programa do Compadre Francisco e no primeiro bloco você acompanhou depoimentos, testemunhos dos frades menores franciscanos. Afinal, ser um irmão menor é estar onde a vida pulsa, na paróquia, na comunicação, no trabalho com educação, na catequese, na missão, junto àqueles que precisam, na ação social. E agora nós teremos a alegria de receber mais irmãos que vão partilhar conosco como é ser um frade franciscano nos dias de hoje. Acompanhe. Paz e bem, eu sou o Frei Felipe Medeiros Carreta e estou morando na Fraternidade Nossa Senhora Aparecida de Nilópolis, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Fazei-me instrumento de vossa paz. Para mim, a maior surpresa ao adentrar a vida religiosa no percurso formativo que fiz foi a vivência em fraternidade. A fraternidade que se une, a fraternidade que reza junto e juntos, como fraternidade, evangelizamos. Várias pessoas, diferentes culturas, diferentes regiões, unidas no mesmo propósito, anunciar Jesus Cristo. E você, jovem, que está nos acompanhando, sinta também este convite e venha participar desta fraternidade. Paz e bem. Leve alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Você pode entrar nas nossas redes sociais, que vai estar aqui embaixo do nosso vídeo. Pode mandar uma mensagem, entrar no nosso site, mandar um e-mail. Ou se você participa de uma paróquia que nós frades estamos atendendo ou alguma de nossas presenças, podem procurar algum frade responsável pela animação vocacional e manifestar o seu desejo para vir ter conosco esta maravilhosa experiência de anunciar Jesus Cristo ao modo de São Francisco de Assis. Paz e bem, eu me chamo Frei Bruno Cesário, moro atualmente na Fraternidade do Sagrado Coração de Jesus, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. E uma coisa que me encantou desde que eu conheço os frades, desde que eu convivo com eles desde criança, era a forma de vida que se distinguia dos demais padres que eu conhecia, né? Numa relação entre a comunidade franciscana e os padres diocesanos do lugar onde eu morava, lá em Nilópolis, no Rio de Janeiro, sempre me chamava a atenção o fato de que moravam 3 padres no mesmo lugar e me questionava, né? Por que aqueles padres moram juntos e aquele outro mora separado, né? E dentro dessa experiência de convivendo, conhecendo, o fato de haver ali a possibilidade de conhecer a vida religiosa como uma forma de vida, como um meio de dar esse testemunho da fé mais prolongado, né? Que fugia da ideia de simplesmente participar da missa junto à minha comunidade de fé aos finais de semana, e ali
enxergando dentro da vida religiosa franciscana uma possibilidade de vida onde essa vivência testemunhal da fé de uma comunidade de vida que fugia daquela prática do final de semana, mas se estendia durante 7 dias da semana, 24 horas por dia, foi o grande diferencial, foi aquilo que me encantou, foi aquilo que me chamou, né, a essa vida. Então entender que dentro da vida religiosa franciscana, esse testemunho de fé se dá aos 7 dias da semana, 24 horas por dia, de maneira constante, foi o que me chamou, foi o que me interessou. Se você também deseja fazer uma experiência como essa, venha nos conhecer, entre em contato, procure a gente. Paz e bem. Paz e bem, eu sou o Frei Jones Lucas, pároco da Paróquia São João Batista, em São João de Meriti, Rio de Janeiro. E eu percebi que o meu desejo era ser frade franciscano, mais precisamente no ano de 2006, quando eu estava em outra ordem religiosa e lá eu conheci os frades. Voltei para casa com esse desejo, com este anseio, e foi aqui neste convento de Agudos que eu iniciei o meu processo de discernimento vocacional, na época com o Frei Nazareno. E foi lá, num gesto simples do Frei Nazareno de me acolher, que eu percebi que aqui é o meu lugar. Sou muito grato a Deus por esse chamado e agradeço também a Francisco e a sua espiritualidade que eu pude hoje, com a graça de Deus, viver e vivenciar este carisma. Eu sou o Frei Josenberg Cardoso Aranha, moro em Rodeio, Santa Catarina, que é a nossa casa de noviciado. O que mais me encantou no carisma franciscano, por incrível que pareça, foi Santa Clara de Assis, porque eu nasci numa paróquia franciscana, que tem Santa Clara como padroeira, e ao sempre ler os escritos, as cartas, estudar a vida de Santa Clara quando se aproximava a festa da padroeira, fui me encantando então pelo carisma franciscano. Então a dimensão feminina me levou à dimensão masculina do carisma e consagrei a minha vida ao modo de São Francisco de Assis. Paz e bem, sou Frei Franklin Mateus, atualmente moro na Fraternidade Nossa Senhora Mãe Terra, em Bariê, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Ser frade menor na prática é um compromisso de fidelidade à vocação franciscana. A exemplo de Francisco de Assis, no seu seguimento a Jesus Cristo, ser fiel, e ser fiel uma luta constante que fazemos conosco mesmo, no mandato que o próprio Cristo deixou. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, nossas próprias vontades, tome a sua cruz diariamente e me siga. Ser frade menor na prática é cumprir esse mandato do Cristo, ser fiel nesse discipulado, nesse caminho de fé e de evangelização. Paz e bem. Paz e bem a todos, eu me chamo Frei Vanderlei da Silva Neves e atualmente eu estou morando e trabalhando em Vila Velha, como pároco e guardião. E minha história vocacional, ela não tem tantas peculiaridades. Eu conheci a espiritualidade franciscana lendo um livro. E eu me lembro que, ao ler aquele livro, foi despertando um grande interesse em mim e me deixando, assim, cada vez mais impressionado com o jeito de ser franciscano. E aí procurei os franciscanos e essa vontade de ser franciscano acabou aumentando. E, claro, tem alguns aspectos, características que chamam mais atenção. Como esse jeito simples de lidar com as pessoas, no convívio fraterno, a própria convivência fraterna, a fraternidade, que é uma preciosidade para nós franciscanos. Eu acho que isso marca muito a minha vida enquanto frade menor. E todo jeito de ser franciscano, de lidar com as pessoas, de conviver, eu acho que isso desperta em mim um grande interesse, uma grande vontade. Francisco de Assis tinha esse modo próprio de ser, né, de conviver, de estar no meio da sociedade, procurar ali os menores, enfim, não só os menores monetários, mas os menores de todos os sentidos. Eu acho que isso marca a minha vida, esse aspecto e o aspecto fraterno. Meu irmão, minha irmã, receba as nossas saudações franciscanas de paz e bem. Eu sou Frei Inácio Felipe Puto, sou frade de Angola, pertenço à custódia de Angola e neste tempo de formação eu estou aqui no Brasil, residindo na Fraternidade São Francisco em Campos Elíseos. Hoje na prática ser frade menor
é uma pergunta bonita que nos remete às nossas origens, que São Francisco sempre quis estar entre os mais necessitados. Isso nos lembra muito o beijo do leproso. Então, ser frade menor na prática hoje é estar entre os mais necessitados. Onde houver dúvida que eu leve a fé. A um jovem que deseja ser franciscano, o nosso convite é o seguinte: venha fazer parte dessa vida que nos entusiasma, dessa vida que nos inspira e também que nos desafia a vivermos o amor de Deus na pessoa do próximo. Essa é a nossa missão como frades menores. Paz e bem, eu sou o Frei Jean, eu sou responsável por todo o acompanhamento vocacional na nossa província. E a gente acabou de ver uma série de depoimentos, testemunhos vocacionais que nos inspiram muito, nos deixam aí motivados para seguir também essa caminhada. E assim como nós, frades, estamos felizes e realizados nessa vocação, muitos outros jovens nos procuram e também têm esse desejo de ser um frade franciscano. Então, se você, jovem, ouviu esses relatos, esses testemunhos, né? Você tem entre 14 até 35 anos, né? Procure o nosso site, franciscanos.org.br, pelas redes sociais da província franciscana, pelo WhatsApp que você vai encontrar nas nossas mídias todas. Mande uma mensagem: eu quero ser frade franciscano, eu quero conhecer mais os frades franciscanos, tenho o desejo de experimentar essa forma de vida. Mande a mensagem, procure um dos frades, até pelas redes sociais. De repente você tem um Instagram, segue um frei lá nas redes sociais, manda mensagem para ele e ele vai dar um encaminhamento. Vai ver onde é a fraternidade mais próxima para você visitar, conhecer, conviver um pouco com os frades. E a partir daí, então, pelos encontros vocacionais, conhecendo a nossa realidade, você vai poder decidir, né? É isso mesmo que eu quero? Ah, não, conheci os frades, mas me decepcionei, quero outra coisa, quero casar, quero ter a minha família. Ótimo, você fez a experiência, conviveu conosco e vai ter então aí condições de tomar uma decisão de vida. Nós nos sentimos felizes em acolher e ter outros irmãos que querem dividir essa forma de vida conosco. Se você tem esse desejo, nos procure e a gente vai ajudar a partir daquilo que a gente pode e da melhor maneira possível para que você também faça o seu discernimento vocacional. Deus abençoe, paz e bem. Muito obrigado, caros confrades, pela participação aqui no programa com o Padre Francisco. E a você que nos acompanha, o convite de Jesus continua: vem e segue-me. Nós queremos agradecer a todos que acompanharam esse programa, este episódio de hoje. Ser um irmão franciscano é viver em comunhão com os irmãos e com todas as criaturas de Deus, com toda a criação. Continue nos acompanhando pela internet. Procure por Compadre Francisco, Província Franciscana, TV Selinalta e compartilhe esses nossos conteúdos franciscanos. E se você é jovem e deseja ser um frade menor franciscano, entre em contato conosco. Certamente você será muito bem recebido e acolhido. Lembre-se do convite de Jesus: vem e segue-me. Irmãos e irmãs, um abraço fraterno e até o próximo programa do Compadre Francisco. Paz e bem. Compadre Francisco.